Olá, boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. A Justiça de São Paulo solta o homem suspeito de matar um menino de 5 anos com um tiro no Réveillon. O flagrante de imprudência no Rio de Janeiro que viralizou nas redes sociais. O presidente Donald Trump reage a declarações da Coreia do Norte sobre armas nucleares. E no aceno para o diálogo, a Coreia do Norte reabre uma linha de telecomunicação com a vizinha do Sul. No Irã, manifestantes vão às ruas para defender o governo depois de uma onda de protestos da oposição. E você vai ver como foi o dia da abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com média de 3 gols por jogo. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Os brasileiros viraram o ano com a sensação de que o auge da crise econômica já ficou para trás, mas ainda acham que é tempo de ter cautela e saber se planejar para este ano. São os dados de uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O cartão de crédito vai ficar mais dentro da carteira. As contas da casa vão ter que ser melhor organizadas e planejadas. E vai ser preciso arranjar um trabalho extra para complementar a renda. Os brasileiros revelam algumas medidas que vão precisar tomar para superar a crise econômica e tentar um ano melhor em 2018. A imprevisibilidade em relação à eleição presidencial, a demora na retomada do crescimento da economia, os níveis de desemprego ainda elevados. Esses fatores resultam na insegurança da população brasileira em relação ao cenário econômico. A renda per capita diminuiu e isso é um reflexo que demora algum tempo para se reabilitar. As famílias começam a pensar mais em economia, começam a pensar mais em poupar, em fazer uma reserva econômica. De acordo com a pesquisa, 55% dos entrevistados responderam que a economia piorou em relação a 2016. Apenas 13% acharam que o cenário melhorou. 85% das pessoas tiveram que fazer algum corte no orçamento. 63% deixaram de comer fora de casa e 56% de comprar itens de vestuário, calçados e acessórios. A palavra de ordem para 2018 é planejamento. Por isso, a maioria dos entrevistados pretende fazer alguma reserva financeira. Nas ruas, a população fala dos planos para o novo ano. Meus planos é que eu tenha uma economia melhor, né? E que eu possa fazer alguma coisa futuramente. Sei lá, pode ser um comérciozinho, uma coisa por aí. Pagar as minhas dívidas, né? Normal, cotidiana, né? E crescer, né, na vida, né? Comprar um almejo, né? Um imóvel, alguma coisa. A dica é conhecer qual a quantidade de dinheiro que você tem. Isso pode te orientar em qual a possibilidade de investimento optar, o prazo e conhecer o mercado de investimentos um pouco melhor. Soluções para lucrar e vender mais. Qual dono de loja não sonha com isso, hein? No mundo onde a produtividade e a tecnologia se encontram, tudo está a favor da eficiência do comércio. Neste começo de ano, que tal se inspirar no exemplo que cabe na palma da mão? Esse é o assunto da primeira reportagem de uma série produzida pela nossa parceira Rede Minas. Tiago é publicitário, tem mestrado e doutorado em administração. Com a ajuda de programadores de computação, ele desenvolveu uma solução que entrega aos clientes a automatização da coleta de dados, como fluxo de loja e estoques. Isso permite melhorar a análise de uma série de indicadores em redes de lojas e franquias. Registrada há um ano, a startup abarcou 200 clientes de diferentes segmentos. O serviço custa R$ 99,00 por loja e permite, por exemplo, diagnosticar melhor a venda perdida. O varejo tem ficado cada vez mais maduro e a exigência do consumidor tem feito com que isso aumente. E fazendo com que vendedores sejam mais capacitados, mais orientados a prestar um atendimento melhor ao consumidor, isso beneficia diretamente o consumidor, porque ele, quando chega na loja agora, ele é cada vez mais bem tratado pelo vendedor. O varejo trabalha com muitos indicadores para melhorar o desempenho de vendas. Todos querem loja cheia e venda alta.
Mas um indicador tem especial atenção dos empresários: a taxa de conversão. Ela se baseia na relação entre consumidores que entraram na loja e aqueles que efetivamente compraram. Ou seja, converter visita em consumo. Aqui não tem venda perdida. Você já deve ter escutado isso alguma vez. Pura estratégia de marketing. Todo mundo perde venda. Perde menos quem consegue entender melhor as razões do consumidor. Um mau atendimento, a falta do produto na loja ou mesmo um preço acima do valor do mercado. Este também é um indicador importante para entender o desempenho de um gerente ou de um lojista e saber por que este profissional não conseguiu converter uma visita em venda. O principal para mim seria o atendimento. Com a solução, Tiago ajudou a equipe de Fernando a ter melhor controle dos estoques, dos planos de vendas e dos dados. Assim, a empresa alcançou o crescimento médio anual de 20%, mesmo em um cenário de crise. O empresário conseguiu manter abertas 19 lojas da rede, que emprega 150 profissionais. Juntos, fizeram mais, aumentaram em 41% a venda de óculos escuros no inverno. Startups, trazem ideias inovadoras e muito rápidas. Eu acho que até essa questão da startup, ela ter o pensamento de errar rápido, ela te gera agilidade para você cada vez mais evoluir. O comércio hoje, ou o varejo, ele é muito dinâmico. Então a gente precisa muito de trabalhar, primeiro, o aumento de faturamento, e essas startups trazem muitas vezes inteligência para isso e redução de custo. Então elas atuam em todas as esferas, ajudando as empresas a evoluir. Tecnologia é competitividade. O Brasil perde 130 bilhões de reais todos os anos com o mercado ilegal de contrabando, descaminho e sonegação de impostos. O mercado óptico é duramente afetado neste cenário. Desde 2013, 4 mil estabelecimentos foram fechados, com a extinção de mais de 22 mil empregos diretos. Esta cliente não arrisca, sempre compra no mercado formal, que gera impostos, emprego e bom atendimento. Se você é bem atendido, você volta. É lógico que a gente olha preço, condições, mas para mim o atendimento vale muito mais que o preço em determinadas ocasiões. Quem não quer um bom atendimento, né? Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai conhecer uma das redes sociais mais utilizadas por internautas em todo o mundo. Os policiais civis do Rio Grande do Norte, que estavam em greve desde o dia 20 de dezembro, começaram a se apresentar hoje na Delegacia Geral de Polícia em Natal. O Tribunal de Justiça do Estado considerou o movimento ilegal e determinou a prisão de policiais da ativa e da reserva que promovam ou defendam a greve. Em assembleia ontem, os PMs decidiram manter o regime de plantão, mesmo correndo o risco de serem presos. A categoria pede que sejam pagos os salários de novembro, dezembro e o 13º. A polícia de São Paulo identificou o homem suspeito de matar um menino com um tiro na noite da festa de Réveillon, mas a justiça negou a prisão temporária e o homem foi liberado nesta madrugada. O delegado responsável pelo caso interrogou ontem o suspeito de matar o menino Arthur Silva. O garoto de 5 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na virada do ano. Com ele foi apreendido um revólver 38, o mesmo calibre da bala que matou Arthur. Ele alega que os disparos foram feitos próximo à sua residência, lá no Jardim das Embuias, só que ele foi preso pela Polícia Militar 2h30 após os disparos, que seria um tempo suficiente, no nosso entender, dele praticar os disparos aqui, próximo ou na rua onde o Arthur estava comemorando, e depois voltar para o seu bairro. A justiça negou o pedido de prisão temporária por entender que não havia elementos suficientes que indicassem que o suspeito era realmente o autor do disparo que matou o menino Arthur. Por isso, ele foi liberado aqui da delegacia na madrugada desta quarta-feira. Para nós, ele continua como suspeito para a polícia, até que seja feito essa prova material do confronto balístico. Se o confronto balístico disser que o projétil não saiu da arma utilizada pelo suspeito, aí ele está descartado. Hoje a polícia deve ouvir 3 homens que estavam com o suspeito na madrugada de Réveillon. A família do menino Arthur também deve ser ouvida. Essas pessoas malucas, que ficam achando graça, dar tiro por aí, que
Parem com isso, que pode destruir uma família, assim como já destrói tantas outras, destruiu a nossa. Apenas uma criança, gente, estava brincando, não tem culpa de nada, inocente, vítima da violência que está o mundo. Arthur brincava numa garagem descoberta durante a queima de fogos da passagem de ano, quando caiu de repente. Parentes notaram que a cabeça dele sangrava e pensaram que era por causa da queda. Pelo Facebook, um tio do menino contou que a família fez uma peregrinação em busca de atendimento em vários hospitais públicos e privados durante a madrugada do dia 1º de janeiro. Arthur não resistiu ao ferimento e morreu segunda-feira à tarde no Hospital Estadual Pirajussara, onde chegou por volta das 6 da manhã. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a criança chegou a ser operada, mas o estado de saúde era gravíssimo. Nesse primeiro momento, a polícia está preocupada em identificar o autor dos disparos. Num segundo momento, paralelamente ou consequentemente, também ouvir se houve omissão de socorro com relação ao menino Arthur. Uma cena inusitada gravada no Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais e mostra um homem que pegou uma carona nada responsável num ônibus. Vamos conferir. A situação foi tão inusitada que o carona desse carro começou a filmar com o celular. O ônibus seguia em alta velocidade com o rapaz agarrado numa das janelas do lado esquerdo do veículo. Do lado de fora do túnel, o carro se aproximou para mostrar melhor a situação. O patinador, que estava com o rosto coberto por uma camiseta, começou a se exibir para a câmera, patinando de costas e por muito pouco não se desequilibrou. O motorista em nenhum momento reduziu a velocidade. O rapaz não se importava e se arriscava ainda mais, se pendurando na janela, tirando os pés do chão e fazendo pose para a câmera. Meu Deus. A Secretaria Municipal de Transportes informou que vai notificar a empresa e apurar se houve negligência do motorista. Depois do intervalo, o presidente Donald Trump usa o Twitter para responder a ameaças da Coreia do Norte. Veja também a abertura de uma comunicação direta entre as Coreias.